Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário da Bíblia. Nesse programa, nós vamos introduzir a Bíblia, nós vamos falar dela, da sua estrutura, da sua divisão, o que é a Bíblia, como estudar a Bíblia. Então, fica aí sintonizado conosco nesse programa que dá introdução da Bíblia. Antes de falar, algumas pessoas perguntam, pastor, o senhor poderia sugerir alguns livros para entender melhor a Bíblia? Sim, eu gostaria de sugerir que você, por exemplo, adquirisse esse manual bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é a segunda maior sociedade bíblica do mundo, perdendo apenas hoje para a Sociedade Bíblica Americana, não é? Tinha a Sociedade Bíblica Britânica. No início do século XIX, a Sociedade Bíblica Britânica era a maior de todas. Depois, a Sociedade Bíblica Americana passou e a brasileira era bem pequena. Hoje, a Sociedade Bíblica Brasileira produz a segunda maior sociedade bíblica do mundo, não é? E esse manual bíblico te ajuda a entender a Bíblia. Além disso, tem também esse pequeno livro, esse aqui é bem sucinto, a Bíblia, do pastor Antônio Gilberto, que passou para a eternidade o ano passado. Nós temos esse pequeno livro, chama A Bíblia, o livro, a história, a mensagem. São livros que vão ajudar você a compreender melhor a Bíblia, não é? Vamos então nesse programa introduzir a Bíblia, falar da Bíblia, falar o que é a Bíblia e procurar entender melhor esse livro tão maravilhoso. A Bíblia é um livro singular, não é? Ela trata-se de o livro dos livros. É o livro mais antigo do mundo, é o mais lido, é o que já foi mais traduzido, é considerado um best-seller por excelência, é o livro mais vendido, é o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado, que exerce mais influência toda a história da humanidade, principalmente no mundo ocidental. Ela constitui um caráter único. A pergunta é como é que ela se originou, quando é que ela assumiu a sua forma atual, o que significa a inspiração da Bíblia. Tudo isso nós vamos falar aqui. A estrutura da Bíblia. A palavra Bíblia vem de livros, não é? Livros. Ela é, na verdade, uma coleção de livros. Nós temos palavras similares, como biblioteca, teca, coleção, bíblios, livros, né? E a Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros. A Bíblia não é um único livro, mas ela contém 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. A palavra Bíblia muitas vezes não está dentro dela nós vamos encontrar outros nomes que ela designa, como escrituras, como palavra de Deus, oráculos de Deus e outros nomes como encontramos nela própria, como Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. O único lugar que a gente encontra a palavra Bíblia é na capa, Bíblia, não é? É o único lugar onde a gente encontra essa palavra, que é uma coleção de livros. Falando em coleção de livros, o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. E estão divididos não na ordem que foram escritos, mas sim na ordem de assuntos. Há 5 assuntos principais no Antigo Testamento e há 5 assuntos principais no Novo Testamento. E é dessa forma que a Bíblia se encontra dividida pelos seus assuntos. Então,
nós vamos descrever aqui os assuntos da Bíblia. Primeiro assunto, os 5 primeiros livros, que talvez foram os 5 primeiros livros a ser escrito, é o livro que nós chamamos, ou coleção, que nós chamamos de Pentateuco. Penta quer dizer 5, teuco, volumes. Pentateuco são eles o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Esses nomes vieram da Septuaginta, que é a tradução grega. Nós usamos o nome dos livros na nossa Bíblia do grego. O nome em hebraico é outro. Por exemplo, Gênesis é chamado de Bereshit, que quer dizer no princípio, não é? Então, o nome do hebraico normalmente é o nome do primeiro verso. Êxodo quer dizer, o nome é Shemot, que quer dizer esses são os nomes. Levítico vai a Carim, que o Senhor chamou. Números Benedar, que quer dizer no deserto. E Deuteronômio é Devarim. Esses são os nomes em hebraico, são essas as palavras, não é? Os 5 primeiros livros no hebraico é chamado de Torá. Então, que quer dizer lei ou instrução. Na verdade, instrução é o termo mais correto para se traduzir Torá. E nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, que é o livro do começo, Êxodo, que é o livro da saída do povo de Israel, né? O êxodo que eles fizeram do Egito à Terra Prometida. Levítico foi dirigido à tribo sacerdotal. Números, contagem do povo no deserto. E Deuteronômio, que é a repetição da lei para a nova geração. Depois, nós temos a segunda divisão do Antigo Testamento, que são chamados livros históricos, que nos revela a história de Israel. Nós temos, vai do livro de Josué e Esther, nós temos o livro de Josué, que indica a introdução do povo na terra, Juízes, no tempo que não havia reis, os juízes eram libertadores do povo, Ruth, a história de uma família que imigrou para Moabe e depois volta. A família foi disseminada, Ruth volta, ela é uma das viúvas que volta, ela é moabita, decide habitar em Israel e se tornou a bisavó do rei Davi. Uma história linda de redenção nós encontramos. Depois nós temos 1ª, 2ª Samuel, que vai falar da história de Samuel, o último juiz, e também a unção dos primeiros reis, o rei Saul e o rei Davi. E 2ª Samuel focaliza mais em Davi. 1ª e 2ª Reis, que nos conta a história dos reis de Israel. 1ª e 2ª Crônicas, que é uma repetição dessa história também. Depois nós temos 3 livros que são pós-exílicos, ou exílicos, no tempo do exílio, que é o livro de Esdras, de Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, destruído pelos babilônicos, e o livro de Esther, de uma jovem judia que chega ao trono da Pérsia. Esses 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, englobam um período de 1000 anos de história de Israel. Vai do ano 1400, com Josué tomando a terra de Canaã, até o ano 400 antes de Cristo, 450, 470, que engloba 1000 anos da história de Israel. Depois, a 3ª divisão do nosso Antigo Testamento envolve poesia e sabedoria, são os livros sapiensais, os livros que contêm sabedoria. É o livro de Jó, que contém a sabedoria no sofrimento. Os Salmos, que era o inário de Israel, de adoração a Deus. O Salmo nos ensina a adorar, a louvar, a orar. Tudo isso nós vamos encontrar no livro dos Salmos. Os Salmos é o maior livro da Bíblia, 150 salmos.
Provérbios, que contém sabedoria para o dia a dia. Eclesiastes, que contém sabedoria quanto à vida. Cântico dos Cânticos, que é um cântico romântico do que demonstra o amor de Salomão pela Sulamita. Então, nós temos 5 livros, que é o Pentateuco, 12 livros históricos e 5 livros poéticos e sabedoria. Depois de Cântico dos Cânticos, nós vamos ter os livros proféticos, que são em número de 17 total, 12 considerados profetas menores e 5 que são chamados de profetas maiores. A razão que eles são chamados profetas maiores e menores não tem nada a ver com o tamanho do profeta, tem a ver com o tamanho, sim, do livro, não é? Aos livros de Isaías, que é considerado uma mini-bíblia, tem 66 capítulos e também pode ser dividido em 2 partes. Os primeiros 39 capítulos, que traz juízo, não é, do povo, e depois do capítulo 40 ao capítulo 66, a restauração do povo. É considerado uma mini-bíblia, profeta Isaías. Então ele profetizou durante 4 reis, por isso ele é chamado o profeta maior, não é? Porque o seu ministério foi maior, o seu livro também é maior, em comparação com os outros profetas que tiveram um ministério pequeno, que não muito longo. Depois nós temos Jeremias, também, o profeta da época da deportação para a Babilônia, sofreu muito, porque profetizava a destruição do templo, a destruição da cidade. Jeremias foi considerado como inimigo pelo seu povo. Tem 52 capítulos o livro de Jeremias. Depois nós temos Lamentações de Jeremias, que retrata a lamentação que ele levantou sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Ezequiel, que é um profeta já no período babilônico, quando estava na Babilônia, e Daniel, que é um livro menor, mas Daniel também teve uma extensão no seu ministério muito grande. Daniel é considerado também um livro profético. Então nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 5 livros chamados profetas maiores. E depois nós temos os 12 profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram depois do retorno da Babilônia. São chamados profetas pós-exílicos, enquanto os outros 9 profetizaram antes do exílio, e alguns para o reino do norte, outros para o reino do sul, outros para fora do país, como Jonas, que foi profetizar para Nínive. Jonas é um livro curto, 4 capítulos, mas contém uma mensagem missionária linda, maravilhosa, como Deus se preocupa com outros povos também. Então, esse completa 5 livros do Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, compõem os 39 livros do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento. Existem os 39 livros, mas as Bíblias de edições católicas contêm mais alguns livros que vieram da Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia. A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, com alguns versos em aramaico, quando eles foram para o exílio. Então, nós temos depois a primeira tradução, que foi a Septuaginta, diz que foi ordenada por Ptolomeu IV, no ano 270 a.C., devido a um grupo grande de judeus que habitavam em Alexandria e que perderam o contato com o hebraico. Então eles decidiram fazer a primeira tradução da Bíblia, foi feita do hebraico para o grego.
foi chamado Septuaginta, quer dizer 70 anciões versados na língua hebraica e grega fizeram essa tradução. E foi própria, porque a língua que dominava a época era o grego, e daí foi traduzido para o grego. Nessa tradução, alguns outros livros, depois da tradução, no ano 200, começaram a ser compostos e foram compostos somente no cânon grego, não no cânon hebraico, não é? Que foram algumas adições que houve. Houve um total de 15 adições, não é? A Igreja Católica aceitou 7 desses 15 livros no seu cânon e chama de deuterocanônicos, como parte de um segundo cânon. Por isso, as Bíblias edições católicas, o Antigo Testamento, possui 46 livros em vez de 39. A maioria das Bíblias evangélicas tem 39 livros, que é baseado no cânon hebraico. Eis os livros apócrifos, chamado pelos evangélicos, ou deuterocanônicos, que é deutero, quer dizer segundo cânon, dos católicos. É o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, é Eclesiástico, que é o livro também de sabedoria de Salomão, Baruque, 1ª e 2ª Esdras, não é? E 1ª e 2ª Macabeus. Macabeus havia 1ª, 2ª e 3ª e 4ª Macabeus. A igreja só aceitou 1º e 2º Macabeus. Amém? Então, esses são os 7 livros a mais. Além disso, existe acréscimos no livro de Daniel. Por exemplo, as Bíblias evangélicas, o livro de Daniel tem 12 capítulos, na Bíblia católica tem 14. Tem mais 2 histórias, que é a história de Susana, capítulo de número 13, Bel e Dragão, capítulo 14, nas Bíblias católicas, além do capítulo 3, ter mais versos que tem a oração de Manassés, né? Ou a oração de Azarias, que é o cântico dos 3 jovens lançados na fornalha de fogo. Então, esses livros são chamados livros apócrifos ou deuterocanônicos, né? Novamente, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1ª e 2ª Macabeus, tá bem? Fora adições no livro de Daniel e também adições no livro de Esther. Isso compõe o Antigo Testamento. Nas Bíblias evangélicas, 39 livros, nas Bíblias católicas, 46. Porque a Bíblia católica tem mais 7 livros, o Novo Testamento é igual, 27 livros, mas porque as Bíblias católicas têm 7 livros a mais, o Novo Testamento novamente igual, então o total das Bíblias católicas são 72 livros, enquanto que nas Bíblias, 73 livros, enquanto que 73 livros, mas enquanto que nas Bíblias evangélicas 66 livros, não é? A Bíblia tem 66 livros, foi composta num período de 1.600 anos e 40 escritores diferentes, a maioria do Antigo Testamento. O Novo Testamento nós podemos temos apenas 8 escritores, não é? Alguns, apesar de ser 27 livros, é que alguns escreveram mais livros, como Paulo escreveu 13 epístolas, não é? João escreveu 3, João também escreveu o Evangelho, João também escreveu o Apocalipse, Lucas escreveu o livro de o seu Evangelho, Lucas e Atos, não é? E Mateus escreveu o seu Evangelho, Marcos o seu, Pedro e Tiago. Nós temos 8 escritores no total no Novo Testamento. E escritor de Hebreus ninguém sabe ao certo. No Novo Testamento, a Bíblia também está dividida em 5 partes, não é? Nós temos
o Evangelho, que são os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 primeiros livros. E depois nós temos o livro de Atos, que é considerado o livro histórico do Novo Testamento. Esses 5 primeiros livros eu gosto de chamar Pentateuco do Novo Testamento. É Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São os 5 primeiros livros. Contém os evangelhos e a história da igreja. Depois nós vamos ter as cartas divididas da seguinte forma. Primeiro, as cartas paulinas em ordem de tamanho. Nós vamos ter Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essas 9 cartas foram dirigidas a igrejas. Depois nós temos as dirigidas a pessoas. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, são chamadas de epístolas pastorais, e uma carta pessoal, a carta de Filemão. Depois nós temos o livro de Hebreus, como eu disse, ninguém sabe quem escreveu. Depois temos as epístolas universais ou gerais, que levam o nome de seus autores, como Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e Judas. São 7 epístolas gerais, com 13 paulinas, mas o livro de Hebreus nós temos 21 cartas no Novo Testamento. 4 evangelhos, um livro histórico e o livro de Apocalipse, que é considerado epístola, livro profético, não é? E o livro apocalíptico, que é a qualidade da sua inscrição. Então, nós podemos dividir em 5 partes o Antigo Testamento e 5 partes o Novo Testamento. Alguns dividem em 4, só para mostrar um quadro geral, entendendo a Bíblia. Então, a Bíblia está dividida em 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo que vem antes de Cristo e o Novo depois de Cristo. Aqui, esse autor do manual bíblico dividiu em 4 partes, não é? O Antigo e 4 partes o Novo. E nós falamos que são 5 porque nessa última parte, profecia, nós dividimos em profetas maiores e profetas menores. Aqui a mesma coisa, nessa terceira divisão, epístolas, ele colocou tudo epístolas e nós dividimos em epístolas paulinas e epístolas gerais ou universais. Está aqui a divisão, mas ele colocou aqui profetas todos juntos, profeta maior e profeta menor, e epístola todas juntas, o corpo epistolar, mas nós dividimos em epístolas paulinas e epístolas gerais. Então a divisão fica assim. Aqui nessa divisão ele coloca lei, que são os 5 primeiros livros, história, que são os 12 livros de Josué até Esther, depois poéticos, ou poesia ou sabedoria, que são os livros sapienciais, que vai de Jó a Cantares, 5 livros, e profetas, que contém os 17, 5 maiores e 12 menores. Aqui no Novo Testamento, evangelhos, depois um livro histórico, que é o livro de Atos. Atos é histórico, eclesiológico. Depois as epístolas, contém as epístolas paulinas e as epístolas gerais. E o livro de Apocalipse, que seria o livro profético do Novo Testamento. Amém? Então assim você tem uma ideia geral dos 2 testamentos da Bíblia, não é? Dos 2 testamentos da Bíblia. Então a Bíblia contém o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito para uma comunidade judaica e foi por ela preservada durante 1 milênio ou mais, não é? Levou 1000 anos para ser escrita a Bíblia, o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento foi escrito em torno de 50 anos, do ano 50 ao ano 100, foi composto o Novo Testamento, no primeiro século da era cristã.
O Antigo Testamento, por ter sido escrito mais tempo, ter usado mais escritores, quase 1 milênio, enquanto que o outro 50 anos, claro, compõe a maior parte da Bíblia, não é? 3/4 da Bíblia é o Antigo Testamento, 1/4 da Bíblia é o Novo Testamento. Em termos de capítulos, o Antigo Testamento possui 929 capítulos, enquanto o Novo, 260, formando 1189 a Bíblia em capítulos. A palavra testamento também pode ser traduzida por aliança. Então, nós temos a antiga aliança, que é a aliança da lei, a lei de haver outras alianças no Antigo Testamento, mas a principal aliança, a aliança da lei, e no Novo Testamento, a nova aliança, que é a aliança que Cristo faz conosco. A aliança também pode ser traduzida por pacto, acordo. Então, nós temos duas principais alianças. Portanto, no caso da Bíblia, temos o contrato antigo, celebrado entre Deus e o povo judeu, que é a lei, e o pacto novo, celebrado entre Cristo e os seus seguidores, os cristãos, entre Deus e os cristãos. Estudiosos cristãos fixam a unidade existente entre os dois testamentos da Bíblia, no aspecto da pessoa de Jesus Cristo, como tudo antigo, tudo que vem antes de Jesus e o que vem depois de Jesus. Jesus também é o tema principal da Bíblia, é o tema unificador da Bíblia. Agostinho dizia que o Novo Testamento se achava velado no Antigo e o Antigo revelado no Novo. Outros autores disserem a mesma palavra. O Novo está no Antigo, ocultado, e o Antigo no Novo, revelado. Então, assim, Cristo se mostra tanto no Antigo escondido, como no Novo desvendado. Os crentes anteriores olhavam a Cristo adiante de uma grande perspectiva. Então, o tema central da Bíblia é Cristo. Não é? Esse é o tema central da Bíblia. Falando então um pouco dos livros da Bíblia, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo, nas Bíblias evangélicas, nas Bíblias católicas, 46 no Antigo, 27 no Novo, Bíblia inteira católica, 73 livros, a Bíblia inteira evangélica, 66 livros. Em termos de capítulo, 929 no Antigo, 260 no Novo, formando 1189 capítulos da Bíblia inteira. Em termos de versos, o Antigo Testamento possui 23.214 versos e o Novo, 7.959 versos, formando a Bíblia inteira 31.173 versos. Em termos de palavras, o Antigo Testamento tem 592.439 palavras. Isso depende, claro, também da tradução. E o Novo Testamento, 181.253 palavras, formando a Bíblia inteira 773.692 palavras. Em termos de letra, o Antigo Testamento possui 2.728.100 letras, enquanto que o Novo Testamento, 838.380 letras, a Bíblia inteira, 3.566.480 letras. O livro do meio é o livro em termos de livro, é o livro de Provérbios, e no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses. Né? Na Bíblia inteira, dividida em capítulos, o Salmos 118 é o salmo central da Bíblia. Então, e o verso 8 é o verso central.
melhor confiar em Deus do que no homem. Capítulo do meio seria Jó 29, no Antigo Testamento, e no Novo Romanos 13 e 14. O livro menor no Antigo Testamento é Obadias e no Novo Testamento, 2 João. Em toda a Bíblia, o livro menor é 2 João. O verso menor depende da tradução, Jó 2,6, João 11,35, Novo Testamento, Jesus chorou, não é? Então, essas são algumas informações da Bíblia. A Bíblia, novamente, não é dada para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia é um livro que foi escrito para a gente conhecer a Deus, amar a Deus, conhecer a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito principal da Bíblia. Então, a Bíblia não foi escrita para o teólogo, mas a Bíblia nem para o sábio, entendido, mas a Bíblia foi escrita para o simples de coração, para aquele que quer entender melhor as Escrituras. Não é? Falando da Bíblia, o que é então a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus, seu intérprete é o Espírito Santo. O tema principal, o assunto principal é a pessoa de Jesus Cristo. Ela, apesar de ser uma reunião de 40 livros, ela foi escrita num período de 1.600 anos, por 40 autores diferentes, e possui uma unidade divina, a inspiração de Deus através do Espírito Santo. Cremos que a Bíblia foi escrita por inspiração e que o mesmo Espírito está conosco na tradução. Podemos dividir ela em 7 partes principais. Criação, Gênesis 1:2, nos fala da criação dos céus e da terra. Queda, capítulo 3 de Gênesis, nos fala da entrada do pecado no mundo, e como todos nós herdamos o pecado de Adão. Israel é o terceiro assunto, a história de Israel nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento. Então, criação, queda, Israel. Jesus é o tema principal que começa o Novo Testamento, apesar de Jesus ser falado ocultamente no Antigo. Depois, os seguidores de Cristo, que é a igreja. E o fim dos tempos. Essas 6 partes e o estado eterno, que seria quando nós estivermos com Cristo, paraíso perdido, paraíso recuperado. Então, criação, queda, Israel, Jesus, igreja e o fim dos tempos e o estado eterno são as 7 divisões principais da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. O amor de Deus, seu real intérprete, o Espírito Santo, seu assunto central, o Senhor Jesus Cristo. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque, através da Bíblia, vamos conhecer a vontade de Deus, vamos aprender da salvação em Jesus Cristo. Então, ela ilumina o nosso caminho para Deus, como o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse, aquele que está em trevas não sabe para onde vai, mas o que tem a luz sabe o caminho. A Bíblia é essa luz para nós. A Bíblia também é alimento espiritual. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia nos traz crescimento. Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia também é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia também, para o crente, para aquele que crê, serve como edificação da sua vida. O crente cresce através da leitura da Bíblia. Como devemos estudar a Bíblia? Lendo-a diariamente, lendo-a conhecendo o seu autor, que é Deus,
lendo em oração, lendo com o coração simples, lendo para conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Condições para entendermos a Bíblia. Número 1, você tem que crer que ela é a palavra de Deus e no que ela ensina. 2, você tem que ter prazer e fome para aprender. 3, você tem que visar o seu crescimento espiritual. 4, tem que ser humilde, tem que chegar na Bíblia com humildade, pedindo que Deus lhe ajude a entender e revele os seus segredos, pois Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. 5, você deve estar disposto a obedecer à vontade de Deus revelada na Bíblia. 6, você deve procurar ser cheio do Espírito de Deus. E 7, participe de reuniões de ensino, de escola dominical, de estudos bíblicos, pregações. Tudo isso lhe ajuda a entender melhor a Bíblia. Amém? Com isso, nós concluímos esse programa introdutório da Bíblia. Talvez vamos voltar a falar um pouquinho mais das Escrituras no outro programa e depois estaremos falando do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Que Deus abençoe você, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, divulgue esse canal, divulgue esse programa da Bíblia, para que as pessoas entendam melhor o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém e amém. Que a graça de Jesus seja com todos vós. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.